Neste momento, nós convidamos ao palco o senhor Ivanovic Pinheiro, que é secretário de Estado do Governo do Piauí, defensor público há 17 anos, também mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, possui ampla experiência em gestão pública, direito público e tributário, atuou por mais de 14 anos como professor universitário, liderou projetos de modernização na Defensoria Pública e tem forte atuação acadêmica com publicações e palestras na área jurídica. Com vocês, o nosso primeiro painel desta programação, com o secretário de Estado de Governo do Piauí, Ivanovic Pinheiro. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial, uma alegria, satisfação, porque eu estou atendendo a um pedido de um grande amigo, né? Quem me conhece sabe a minha trajetória, sabe que conheço o Dr. Newton há muitos anos, né? Se eu falar o número de anos, acho que eles não vão acreditar, Newton, vão olhar para essa carinha aqui, né, novinha, e não vão acreditar que já tem mais de 45 anos, né, que eu conheço o Newton, nossas famílias eram famílias amigas, então, por esse motivo, já era um grande motivo para eu estar aqui, mas não apenas por isso. É uma alegria estar participando do evento. O SEBEX, eu percebo que é uma instituição que ela tem uma semelhança, tem um fundamento naquilo que eu acredito, né? E é por isso que eu estou secretário de governo, né? Você não é secretário de governo, você está secretário de governo. Eu acredito muito no projeto do nosso governador, Rafael Fonteles, eu acredito muito no projeto das pessoas que fazem parte do governo do Estado do Piauí. Quando eu vi a dona Tânia falando sobre não só reclamar, sobre fazer, realizar, trabalhar para a construção de algo melhor para aqueles que estão próximos da gente, mas para aqueles que não são tão próximos, como seus diamantes, né, dona Tânia? Mas que a gente é capaz de transformar a vida das pessoas. Então, por essas duas razões, é uma alegria, uma satisfação estar nesse sábado aqui, Newton, com vocês, atendendo esse pedido do meu velho amigo, mas falando um pouco sobre um caso, né, um case de sucesso, que eu acredito, não apenas porque eu faço parte. Pessoal, o Estado do Piauí hoje vive um momento de transformação, e esse momento de transformação, ele acontece, não é ao acaso, não é pelo acaso, ele acontece, doutor Newton, porque houve um planejamento prévio, foi traçada uma estratégia, e depois de 2 anos, o que a gente consegue perceber muito nitidamente é que, dona Tânia, já tem muitos frutos para serem mostrados. Mas não apenas frutos para serem mostrados. Existe um caminho, uma trajetória para o futuro, que é uma trajetória que eu entendo, e tem como a gente perceber, é uma trajetória de sucesso. E ela é uma trajetória de sucesso não apenas para uma parcela pequena da população, isso é que é o melhor, né? É uma trajetória de sucesso que dá oportunidade a muitos de vocês que estão aqui nesse público, né, empresários, pessoas que querem empreender e que querem ganhar e que querem transformar para melhor a vida do nosso Estado, a vida de vocês mesmos, dos empregados de vocês, mas também é algo que está associado à justiça social, a não apenas o desenvolvimento econômico, melhorar o PIB do Estado, mas de transformar para melhor a vida das pessoas. Então, é algo que casa desenvolvimento econômico com justiça social e que tem um viés que eu acho que tem tudo a ver com a ideia do SEBEX e a ideia desse terceiro fórum, que é a tecnologia, né? O nosso governador ele é muito claro ao dizer como a gente consegue, Newton, em pouco tempo, resgatar o atraso do Estado do Piauí de décadas, já que a gente não passou pela primeira Revolução Industrial, já que a gente, em alguns momentos, não se atentou para as revoluções que estavam acontecendo. É com tecnologia. Então, como é que eu trago um desenvolvimento econômico acelerado? Não há outra forma. Então, nesse tempo que eu tenho com vocês aqui hoje, basicamente, né, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o Estado, que a maioria de vocês está inserido, e eu esqueci de dar as boas-vindas, né, o Piauí abraça quem não é aqui do Piauí,
com muita alegria, cumprimentei alguns de vocês. Assim, é um abraço meu, um abraço daqueles todos que formam a equipe de governo, e é um abraço do povo que é tido, né, conhecido como um povo muito caloroso, que é o povo do Piauí. Então, assim, venham outras vezes, sintam-se à vontade, e quando quiserem ir até o Palácio, serão muito bem-vindos para a gente trocar ideias e fazer aquilo que também é o objetivo do fórum, né, que é o network, que é você conhecer e criar novas oportunidades. Então, essa aqui é o título, né, daquilo que eu tinha conversado com o Dr. Newton, que eu acho que tem dois aspectos relevantes aqui para vocês, né? Mostrar que vocês estão inseridos no Estado que tem uma estratégia e mostrar resultado, como eu falei para vocês. Para cá que eu aponto. Alguém quer me ajudar aqui? Passou? Está aqui. Então, sem ser muito técnico e sendo mais, né, dinâmico, pessoal, o que é governança? Quando a gente fala de problemas, situações que a gente precisa resolver, o que é que, basicamente, a gente compreende que a gente precisa fazer, professor Marcelo? A gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que ter uma liderança e a gente tem que controlar a nossa estratégia. Nós temos uma estratégia bem definida, que está definida em 178 compromissos. Esses 178 compromissos, eles são voltados, basicamente, ao desenvolvimento, à tecnologia e à justiça social. Existe um modelo de controle definido, bem definido. Esse modelo de controle, bem definido, bom, para cá. Você quer me ajudar? Tem. Vamos lá, pessoal. O Estado, ele então, o que eu falei para vocês, né? Basicamente, qual é a ideia do Estado? Garantir o desenvolvimento com redução de desigualdades. Como eu consigo fazer isso num tempo curto, em pouco tempo? Existem várias formas de você fazer isso, mas existe uma forma que você consegue de uma forma mais rápida. Qual é? Dona Tânia é uma entusiasta disso. Um choque educacional. Mas é um choque educacional associado a uma educação pautada também por instrumentos de tecnologia. Além disso, para que eu atraia investidores, para que as pessoas tenham desejo de empreender, eu preciso ter uma estabilidade fiscal. Então, eu preciso ter segurança, não apenas jurídica, mas eu preciso ter uma segurança para as pessoas que desejam empreender, como muitos de vocês aqui, tenham ciência que eu estou num ambiente estável, um ambiente que vai me dar condições de desenvolver meu negócio, meu empreendimento, de uma forma tranquila. E aí, uma parte importante disso é atrair investimentos, através de uma abertura econômica. Mas é uma abertura econômica que o nosso governo entende que precisa, não apenas que o Estado não atrapalhe, mas é preciso que o Estado incentive. Incentive através de quê? Diga um exemplo, Ivanovic. Um exemplo é a Badesp, que oferece linhas de créditos aos pequenos empreendedores com taxas de juros menores. O que mais? Nós temos a JUSEP, doutor Newton, eu não sei se os piauienses em geral, né, conhecem, né, a gente tem a Junta Comercial do Brasil, que está em primeiro lugar no tempo necessário para a criação de uma empresa. São apenas 16 minutos. Então, é praticamente impossível que alguém bata esse lugar, esse primeiro lugar da Junta Comercial do Estado do Piauí. Então, mostra, dona Tânia, que é possível a gente fazer bem feito, mesmo com algumas dificuldades. Existem dificuldades? Existem. Como disse o doutor Newton, nós vamos ficar só reclamando dessas dificuldades, dizendo que a gente não consegue? Não. Como é que a gente faz isso? Trabalhando e fazendo bem feito. Esse aqui é o modelo de monitoramento que eu falei para vocês da nossa governança. Nós temos um modelo, adotamos o modelo da Falcone, né, que é uma consultoria consagrada há mais de 30 anos no Brasil. Esse modelo, essa pirâmide aí, nada mais mostra, além de quê?
eu tenho um líder, um governador, que ele pessoalmente monitora esses 178 compromissos. Desses 178 compromissos, eu já tenho mais de 70% desses compromissos já foram executados e outros bem encaminhados. E aí, para não ficar aqui só mostrando gráfico e mostrando número também, não ser tão chato, né, pois me mostre, Ivanovic, assim, em termos concretos, o que é que nós já temos que é transformador e que poderia estimular investimentos no nosso Estado, pessoas que têm o desejo de investir, que têm uma dúvida se aqui é o local apropriado para investir, mostre situações concretas que podem provar que isso está acontecendo. Aí eu trouxe aqui apenas 3 exemplos para vocês. Hoje nós temos já mais de 2 bilhões de reais investidos na nossa malha rodoviária. Então, assim, era um gargalo que nós tínhamos no Estado. Hoje, qualquer um de vocês que andar pelas estradas do Piauí, vocês vão perceber, né, a transformação, a mudança dessas estradas. Para além disso, hoje, numa iniciativa inédita, o nosso órgão responsável pela malha rodoviária, ele está monitorando, tem uma parceria com o Google, está monitorando todos os buracos, todas as instabilidades, né, através de tecnologia. Então, reforça aquilo que eu disse para vocês. Não é só fazer, é fazer bem feito e fazer de uma forma que possa ser monitorado. No ponto de vista da industrialização, hoje nós já temos uma ZPE que está funcionando, o volume de carga que tem entrado na ZPE, mais que, se vocês olharem, houve um aumento de 3.500%, né, no último ano. E tem algo que o nosso governador também é entusiasta, que é a energia renovável, né? Assim, quem não é aqui do Piauí, mas já deve ter ouvido falar que uma coisa que a gente tem abundante aqui é sol, né? Então, assim, como a gente pode aproveitar o sol, né? Em algum momento, a gente, né, as pessoas brincavam muito, como é que vocês conseguem viver no estado que é tão quente? Hoje, isso aí, dona Tânia, já é algo que atrai investimentos, não apenas de empresas nacionais, como de empresas internacionais. Então, o governador recentemente anunciou um investimento de 3 bilhões, né, num hub de energia, que isso só é possível graças ao nosso sol abundante aqui no nosso estado. E aí tem outros exemplos também, as PPPs, as parcerias público-privadas. Nós temos cases de sucesso aqui também, né, tanto na área hoteleira, né, não sei se todos já conhecem o hotel lá da Serra da Capivara, tem um centro de convenções, enfim, tem uma parte também de infraestrutura rodoviária. Tem uma situação também que eu gosto de pontuar aqui, como é que pode o Piauí ser o primeiro estado a ter criado uma secretaria de inteligência artificial? Como é que pode o Piauí ter sido o primeiro estado a implantar a inteligência artificial como disciplina obrigatória nas escolas? Isso, acredito que todos vocês, né, já devem ter ouvido falar e já, de alguma maneira, já interagiram com a inteligência artificial. Então, como é que eu acelero o desenvolvimento econômico? Como é que eu melhoro a vida das pessoas? Com tecnologia. E a secretaria do André é uma secretaria voltada, né, para encontrar soluções rápidas, boas, baratas para os nossos problemas do dia a dia. E agora mesmo, esse final de semana, né, o governador está em Doha, enfim, em busca desses investimentos que eu estou falando aqui para vocês. Mas não adianta, isso é muito repetido, né, não adianta você só enriquecer uma pequena parcela da população se você não transforma a vida das pessoas. Como é que eu consigo transformar a vida das pessoas? Aquilo que é mais caro a gente, educação, saúde e segurança. Então, Ivanovic, existem algumas situações concretas que você pode mostrar que o Piauí está no rumo certo. Hoje, pessoal, todas as nossas 512 escolas estaduais são escolas de tempo integral. Então, isso é um motivo de alegria, porque eu estou casando desenvolvimento com a melhoria da condição de vida das pessoas. De quem? Das pessoas que vão fazer o nosso futuro. E essas pessoas, elas estão tendo acesso ao ensino comum, né, no período da manhã, e à tarde, com disciplinas que vão colocar elas no mercado de trabalho. Que tipo de disciplina? Disciplinas de tecnologia e muitas outras que vão dar acesso a esses adolescentes, esses jovens, para o mercado de trabalho. Ou seja, você diminui o desemprego. Aí eu tenho laboratórios, enfim, eu tenho várias situações, né, de disciplinas e de aulas para colocar elas no mercado de trabalho. Mas a gente não pode esquecer
dos menorzinhos, né? E aí garantir a alfabetização integral no tempo certo, porque isso é transformador também, né? E não apenas a educação, mas cuidar também da saúde dessas crianças. E aí eu não posso só olhar para quem é pequenininho e descuidar de quem está mais velho, porque Ivanovic, né, as pessoas dizem muito, tudo bem, a tecnologia vai transformar a vida dos jovens, mas de quem já é mais velho? Como é que eu vou assegurar a cidadania digital? Como é que eu vou assegurar que os serviços do Estado também vão chegar para quem, né, muitas vezes mais precisa, mas que não tem acesso? Então, hoje, tem um espaço da cidadania digital no centro da cidade, e tem um trabalho todo voltado para assegurar que todos os piauienses, e nós vamos chegar em primeiro lugar, e eu tenho certeza em relação a todos os outros estados, da Carteira Nacional de Identificação. Hoje, mais de 30% da população do Piauí, ela já tem a Carteira Nacional de Identificação. E eu convido vocês todos, aqueles que não fizeram ainda, que façam, porque isso assegura uma série de serviços. Do ponto de vista da justiça social, tem o Piauí Saúde Digital, com marcas, né, são mais de 600 mil atendimentos, e do ponto de vista da segurança, que é algo muito caro a todos os estados, né, a todos os estados. Não, o maior problema que nós temos é a segurança. Nós, ontem, eu conversando com o nosso secretário de Segurança, o Chico, são mais de 2.300 policiais novos nos últimos 2 anos. Mas aí não adianta a gente botar policial na rua, não adianta a gente botar policial na delegacia, se os índices de criminalidade não diminuírem. Se torna uma coisa inútil, né? Gastando dinheiro de uma forma indevida. E aí tem aquilo que eu já venho dizendo desde o início da palestra. Como a gente utiliza da segurança aliada à tecnologia para reduzir a criminalidade? Aí nós temos um case de sucesso, que entra no que o doutor Nilton falou, não adianta reclamar. Qual é o case de sucesso? Uma equipe do Piauí desenvolve uma ferramenta que é capaz de mandar uma mensagem para o celular que foi roubado e diga, ó, compareça à delegacia para devolver seu celular. O seu celular não, o celular do outro que você pegou. E aí nós já temos mais de 13 mil celulares devolvidos. Pessoal. E aí o que aconteceu no Piauí? Para vocês que são de fora e são muito bem-vindos. Nós diminuímos a criminalidade de roubo em mais de 40%, sem dar um tiro em ninguém, sem bater em ninguém, sem prender ninguém. Apenas com um aplicativo, apenas com o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de mandar uma mensagem com o celular que foi roubado. Então, eu disse no início que eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque casa com a ideia de que eu preciso encontrar soluções para problemas que já existem, preferencialmente que sejam mais baratos e sejam mais eficientes. E é o caso, não é, da segurança pública, dos números da segurança pública do Piauí. E aí também não adianta só diminuir a criminalidade se você não der condições das pessoas melhorarem. O Piauí foi o primeiro lugar em geração de emprego formal em março de 2025, eu fiz questão de trazer um dado recente, né, para mostrar para vocês, e nós temos uma secretaria, a Secretaria de Agricultura Familiar. Para quem não é daqui também, o Piauí, ele é essencialmente, né, um estado de agricultores pequenos, né, que tem atraído investimento de grandes, né, do agronegócio, mas assim, a gente tem uma história de pequenas propriedades, e é preciso aparelhar essas pessoas também com tecnologia. E aí eu tenho também alguns exemplos de sucessos na área de tecnologia, né. Hoje, o Piauí, o GovPI Cidadão, ele congrega mais de 200 serviços. Então, se você quer regularizar junto ao DETRAN, se você quer solicitar uma linha de crédito na Badesp, então tem uma gama de serviços enormes que estão concentrados lá no GovPay de Cidadão. Já tem mais de 200 mil cidadãos cadastrados. Mas tem uma outra coisa que a gente também é entusiasta, que é trabalhar a mente brilhante dos mais jovens. E aí nós temos a Invest, né, que eu vi que é uma patrocinadora do evento, que já acelerou mais de 287 startups no Piauí. Então, isso é motivo de orgulho. Nós já temos startups que foram aceleradas, que já empregam, que já faturam muito mais do que talvez aqueles jovens tenham sonhado lá no início, quando eles estavam pensando na aceleração da sua startup. Então, isso aqui também é algo que nos deixa
muito orgulhosos. Então, a inclusão, né, da inteligência artificial, já falei para vocês, o monitoramento, né, nas PIs do estado do Piauí, através da captura de imagens, e os celulares que foram recuperados, e vão ser muito mais. Então, o Piauí foi o estado que mais reduziu a criminalidade, não apenas do roubo, mas daqueles que estão associados ao roubo também. E eu gosto de falar, já que o público aqui é de empreendedores, da JUSEP, dos números que a JUSEP tem mostrado nos últimos dias, né, nos últimos meses. Então, assim, é um motivo de orgulho saber que a gente é um estado que traz estabilidade, que atrai investimentos, né, e que desburocratiza a vida do empreendedor. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui, aqueles que empreendem, a última coisa que eles gostam de se deparar é com burocratização, é com dificuldade. Então, isso é uma marca também, né, do nosso estado, do nosso governo, atrair investimentos, desburocratizando a vida das pessoas. E aí, eu acho que é inevitável integrar tudo isso e imaginar que nós estamos numa trilha de sucesso, do que nós já temos para comemorar, mas daquilo que a gente tem para enxergar para o futuro. Então, eu convido, né, eu conclamo todos vocês, aqueles que querem empreender, aqueles que desejam empreender, e pensem em empreender primeiro no nosso estado, e aqueles que são de fora, que possam trazer também investimentos para cá. Porque o Piauí ele está preparado para isso, o Piauí criou um ambiente favorável a esses investimentos, e é um desejo do estado dar um salto, não apenas do ponto de vista do PIB, mas também da vida das pessoas, da vida dos cidadãos, e usando a tecnologia. Então, não tenho nenhuma dúvida que aqueles que vierem empreender aqui, que estejam dispostos a aprender, vão encontrar um ambiente muito favorável. Então, agradeço a atenção de vocês e foi uma alegria estar aqui hoje com vocês. O secretário permanece mais alguns minutos. Nós temos 5 minutos para perguntas. O senhor pode se posicionar lá sentado. E aí a nossa equipe vai até as pessoas interessadas em fazer alguma pergunta para o secretário Ivanovic. Estamos abertos para perguntas. Só levantar a mão, por gentileza, quem desejar fazer alguma pergunta ao nosso secretário. Bom, Ivan, primeiro, parabéns pela palestra, né, cara? Satisfação ter você aqui hoje. A gente sempre casa o governo com esse evento. O nosso primeiro evento, quem fez essa palestra foi o André, que você mostrou aí, que hoje é secretário digital, exatamente porque naquele momento havia um planejamento digital do governo do Estado, e ele que veio e fez essa primeira palestra. Bom, para quem não sabe, ele também, o Ivanovic, quase foi engenheiro elétrico, né? O Ivan ele hoje é um grande defensor público e hoje secretário, mas é um engenheiro de cabeça de engenheiro também, por isso que ele fala bem em número e tal. E ele, no último ano, deu uma virada total na vida aí, que deu muito certo, o fato que ele está aqui hoje. Ivan, pensando nos números do nosso estado, e a gente acompanha, eu estou na Invest Piauí, eu sou o diretor da vertical de saúde da Invest, acho que você nem sabe disso, mas é um grande, assim, é uma grande aposta do nosso estado, porque lá tem várias verticais. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que a gente tem nos próximos 2 anos só, que vamos botar um curto prazo, de investimento na parte de hidrogênio verde, se você tem alguma coisa aí que possa dizer para a gente nesse ponto. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O hidrogênio verde é um tema também muito caro ao Piauí. Né? Por quê? Porque nós temos sol em abundância. E as pessoas, muitas pessoas, dizem, o que é esse hidrogênio verde? É um hidrogênio que tem a cor verde, né? Não é isso. É possível produzir energia a partir da água. Mas a produção da energia a partir da água, ela pode ter uma matriz energética sustentável ou não. Tá? Então, assim, eu vou produzir hidrogênio através, ou queimando carvão para quebrar a molécula de água. Fazer isso
não seria tão vantajoso do ponto de vista do meio ambiente. Como é que eu posso fazer isso? Ou seja, como é que eu posso produzir energia causando o menor dano possível ao meio ambiente? E aí, nem em todo lugar do mundo vai ter condições favoráveis a isso. O que é que nós temos de diferente aqui no Piauí? Nós temos de diferente, que eu falei para vocês aqui, sol. Sol em abundância. Então, se eu consigo captar a energia solar, quebrar a molécula da água, e, a partir daí, eu produzir hidrogênio, eu vou conseguir dar uma solução para a demanda de energia que existe no mundo a partir de uma matriz sustentável. Então, a ideia, Nilton, é essa. Os investimentos só de uma empresa, já concretos, na casa de 10 bilhões de reais. Isso eu estou falando, respondendo a sua pergunta, da parte de hidrogênio verde. Eu não estou nem falando, né, do hub lá da CGN, que recentemente o governador, né, destacou, agora nessa viagem da China, que ele chegou esses dias, que é um investimento de 3 bilhões, aí já é de uma outra empresa. Então, assim, aquilo que, resumindo, aquilo que, algum tempo atrás, Rodrigo, era algo que a gente reclamava, na verdade, hoje, né, é algo que nos alegra ter esse sol abundante e poder utilizá-lo para a produção de energia. Ivan, parabéns, Pedro Melo, Unimed Caruaru. Queria que você me explicasse ou esclarecesse duas coisas. Como foi o enfrentamento contra uma série de direitos que a educação tem enfrentado, como foi que vocês conseguiram vencer essas barreiras e como foi o grau de engajamento com os professores? Como é que vocês conseguiram essa transformação? O Piauí, eu acho que eu falei do sol, mas a gente tem uma outra matriz que é muito abundante, e eu não estou falando aqui porque está cheio de aluno, não, porque é verdade, assim, para vocês que são de fora, nós temos cérebros privilegiados, né? Um deles é o Dr. Nilton. Eu costumo dizer que vocês conhecem o Nilton já médico, né? Eu conheci da infância e sei a capacidade dele. Então, como o Nilton está aqui, muitos Niltinhos pequenininhos, nós temos aqui no Piauí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a ideia de aproveitar esses cérebros, né, que nós temos aqui, eu acho que é uma ideia que já passou na cabeça de todos nós, mas como fazer isso? Como eu dar condições para essa meninada ficar na escola? Eu tenho que melhorar a infraestrutura da escola. Então, hoje, nós temos mais de 70% das escolas reformadas, porque eu preciso dar um ambiente agradável. Qualquer um de vocês, se for numa escola estadual hoje, vocês vão ver que o ambiente é diferente. Então, a primeira coisa é dar uma infraestrutura, computadores, o governador costuma brincar, essa internet aí está funcionando mesmo, ou vocês botaram para funcionar só porque eu estou passando aqui hoje? Não, funciona. E esse ar-condicionado esfria? Esfria. Então, a infraestrutura física, a infraestrutura tecnológica, dá condições, né, de infraestrutura de rede, e promover disputas, enviar professores para o exterior. Nós temos professor em Singapura, nós temos professor em outras partes do mundo, Canadá, enfim. Então, o casamento, né, da meninada boa, com a infraestrutura boa, com condições adequadas para trabalhar. Eu acho que é isso. Não sei se era essa a sua pergunta. Ivan, bom dia. Eu sou Tacira, trabalho com políticas públicas e gostaria de parabenizar o governo do Piauí pelas iniciativas, principalmente sob o ponto de vista de utilizar a inteligência local. A minha pergunta, ela traz, primeiro, a parte de cooperação e, segundo, a parte de desenvolvimento. A saúde, ela é impactada por diversas iniciativas e a violência urbana é uma delas. Então, a minha pergunta está sobre aquele aplicativo que você falou, que reduziu o número de roubos, foi um desenvolvimento local? É uma iniciativa e uma tecnologia desenvolvida no Piauí? Se sim, como é que está a parte cooperativa de dividir essa iniciativa com outros governos? Porque ontem falávamos sobre esse espírito cooperativista, esse espírito de
levar principalmente as iniciativas do Nordeste para fora, porque são pouco conhecidas, mas que têm realizado grandes diferenças na realidade local. A pergunta da senhora é extremamente, né, pertinente. Eu fico muito feliz porque quando a gente desenvolve algo simples do ponto de vista do uso da ferramenta, eu imagino que não é tão simples de desenvolver a ferramenta, mas ela estando desenvolvida e sendo simples de ser manejada, vários estados já receberam essa ferramenta, vários estados já estão colhendo frutos dessa parceria e o governo federal já está em fase de implantação também dessa ferramenta. Então, assim, o cooperar, não apenas na área de tecnologia, mas também na área de tecnologia, é algo que é da essência do nosso governo. É muito caro para nós, piauienses, né, é preciso ser dito isso, né, é muito caro para nós a gente mostrar que nós somos muito bons, nós somos muito capazes de não apenas desenvolver ferramentas para serem exploradas, né, economicamente em outros países, como nós temos vários piauienses, né? Vocês, muitos, a maioria médicos aqui, quantos piauienses vocês não encontraram aí nos hospitais, enfim, em outros estados e até no mundo. Mas a gente quer atrair essas pessoas para cá, para que elas aqui consigam mostrar e consigam ter orgulho de piauienses, desenvolver e levar para fora e cooperar. Isso é uma realidade, né, não apenas do protocolo de recuperação de celulares, mas de outras iniciativas. Para fechar, vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou Edson Cascais, sou de Santa Catarina. Fiquei muito feliz, primeiro, em conhecê-lo e a sua fala que tu trouxe aqui para nós. Enquanto você estava falando, eu mandei para o secretário de Tecnologia de Florianópolis, de Santa Catarina, para o Marcelo Fetti, o que você falou, que não deu um tiro e conseguiu diminuir a criminalidade. Eu não mandei para o secretário de Segurança Pública e ele já me respondeu aqui. Fiquei muito feliz com a sua pergunta sobre cooperativismo. E também eu quero perguntar para ti sobre inteligência artificial. Eu vi que na tua fala tu traz a 4ª revolução e tu fala da inteligência artificial na educação em Teresina. Eu também já mandei aí para o secretário de Educação de Florianópolis, que eu sou lá de Florianópolis, eu sou um entusiasta nesse tema, e eu queria ouvir o que o governo do Piauí, o que vocês estão falando e fazendo e pensando sobre inteligência artificial, não só na educação, como na vida de todos que estão aqui. Tá, eu também fico muito feliz de responder essa pergunta. Por quê? Nos próximos dias, o Piauí ele vai divulgar algo que é motivo de muito orgulho para nós, que é uma inteligência artificial treinada na língua portuguesa. Todas as pesquisas, todo o treinamento dos mecanismos de inteligência artificial que existem no mundo, essencialmente é feito em inglês. Tá? Não apenas em inglês, mas majoritariamente em inglês. E o nosso governador, como entusiasta da língua portuguesa e do Piauí, nós vamos lançar, mas está em fase final, né, com a equipe do André, enfim, o Capacite, né? Nós temos uma soberania, que é dentro, né, desse projeto, soberania, é uma inteligência artificial que ela vai ser treinada majoritariamente. Eu disse, não, mas me diga o que é majoritariamente em língua portuguesa. Né? Majoritariamente é mais de 75% em língua portuguesa. Então, quando a gente faz uma pesquisa, né, no ChatGPT, no Gemini, enfim, ele ali, a pesquisa ela é feita, mas as bases são americanas, né, são inglesas, na língua inglesa, que eu quis dizer. Mas o soberania vai ser em língua portuguesa. E isso aí vai ser uma revolução, principalmente na área de educação, porque quando o aluno vai pesquisar lá geografia, história, a história de Santa Catarina, a geografia de Santa Catarina, o ChatGPT se enrola e o soberania não vai se enrolar. Nós agradecemos ao secretário Ivanovic pela excelente apresentação. Eu que agradeço. Nós agradecemos a sua participação aqui. Muito obrigado pela sua palestra.